Olá, eu sou a Lilian Guimarães, diretora de sustentabilidade da BRH São Paulo e estou aqui para falar sobre a relação de sustentabilidade com recursos humanos. Primeira coisa é falar o que uma coisa tem a ver com a outra, o que sustentabilidade tem a ver com o RH. Acho que tem vários aspectos. Se a gente pensar que sustentabilidade hoje não é nem um modo de vida, né? Estamos vivendo um mundo da escassez dos recursos. Quando a gente começou a falar em sustentabilidade no mundo, se falava muito em ambiental, só nos aspectos ambientais. Hoje não, já faz bastante tempo que isso se ampliou para 3 pilares, né, social, econômico e ambiental. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, é isso. O que significa? O que a gente faz hoje que tem impacto no futuro. Então, como é que eu ajo hoje, cada atitude minha, cada decisão que uma empresa toma ou que uma pessoa toma, isso vai ter um impacto para gerações futuras. Ser sustentável é fazer hoje o que vai causar o menor impacto ruim, obviamente, para o futuro. Onde recursos humanos entra nisso? Recursos humanos entra no aspecto, número 1, educativo, bastante importante. Dentro da empresa, porque quando a gente educa os colaboradores de uma empresa com relação à sustentabilidade, desde economizar água, usar o copo de plástico, e mesmo o copo de plástico, usar o menos possível, né? Para você não gastar, distribuir caneca, por exemplo, que são exemplos que a gente cansou de ver por aí. Ter o lugar onde você coleta o papel que você imprime, usar o verso do papel para imprimir. Tudo isso é um processo que você, através de ações bastante simples, está educando o seu colaborador, que a partir desse aprendizado na empresa, ele leva para a casa dele esse mesmo aprendizado. Na casa dele ele vai ensinar 3, 4 pessoas, que essas 3, 4 pessoas vão ensinar outras 3, 4 pessoas nas comunidades. O impacto que esse processo educativo tem é muito grande. Então a gente consegue, de fato, espalhar o que é o conceito de ser sustentável a partir de uma ação que você faz dentro da sua empresa e vai para fora. Então, nesse sentido, acho que o RH tem um papel fundamental, ele tem que ficar muito atento a isso. Sustentabilidade hoje, na maioria das empresas, ainda é uma área, tem alguém responsável, que é o guardião da sustentabilidade, que está fazendo isso se espalhar pelo mundo, mas, na verdade, hoje em dia a gente já tem, na maioria das empresas, todos os aspectos de sustentabilidade, eles são transversais, eles atravessam cada uma das funções. Então, no caso de RH, tem uma contribuição também bastante específica, e daí a gente está relacionando isso com uma lei que começou com uma legislação, que é a Lei de Cotas de Pessoas com Deficiência, que recursos humanos tem um papel também fundamental, que é responsável, vamos dizer assim, por essa lei e por fazer com que essa lei seja cumprida. Então, as empresas têm de 2% a 5% do seu quadro são obrigadas a ter, por lei, de 2% a 5% do seu quadro de pessoas com deficiência. Essas pessoas, nós começamos a cuidar desse tema já desde que essa lei foi promulgada, já faz mais de 20 anos, mas já faz uns 15 que eu acho que a gente está trabalhando bastante ativamente nesse assunto. E como é que nós fizemos isso? Então, hoje a gente tem um resultado muito prático, que é, de fato, a inclusão de pessoas com deficiência dentro das empresas, que foi o trabalho que nós tivemos que fazer e aprender a fazer a partir de uma lei e de uma cota, né, que é um tema bastante polêmico, mas que de fato a gente conseguiu incluir pessoas, formar pessoas com deficiência por esse Brasil afora de uma maneira bastante intensa e criou toda uma nova dinâmica de mercado e um novo aprendizado com relação a pessoas com deficiência. Então, acho que recursos humanos tem vários papéis, né? Esse que é um papel bem prático, bem objetivo, que é como é que você faz para cumprir a cota e como é que você faz para preparar a empresa para receber também esses profissionais. A gente está falando não só de ter pessoas que... como é que você traz o profissional com deficiência para trabalhar dentro da empresa, mas também como é que os outros lidam com essas pessoas com deficiência. Nós temos aí um papel adicional, não é só cumprir a cota, é como é que você inclui de fato. Incluir não é simplesmente você dizer, coloca ele para trabalhar e deixa. Não, você tem que treinar também quem vai receber, treinar a equipe, treinar o chefe, criar o ambiente físico para receber. Então é um trabalho bastante gostoso, bastante nobre e que eu acho que faz bastante diferença no mundo. Os desafios ainda têm grandes desafios com relação a pessoas com deficiência, que é toda a questão de carreira, crescer, que nós estamos aprendendo também a lidar com isso, mas que eu acho que se a gente olhar numa perspectiva de tempo já melhorou muito. E para completar a questão da diversidade aí, vamos dizer assim, né? No caso de pessoas com deficiência, a gente tem a cota, que aí é uma lei que a gente cumpre e a gente aprendeu, mas é óbvio que tem muito mais... o tema
diversidade e inclusão é muito maior do que isso, ele compõe diversos públicos, né? Então a gente está falando de raça, de gênero, de religião e a gente está falando, acima de tudo, diversidade de ideias e aí sim, como é que você realmente mistura pessoas que pensam diferente, gente que tem cabeças diferentes para colocar todos no mesmo ambiente de trabalho e fazer com que isso aconteça. Cada empresa escolhe os públicos que ela quer trabalhar, tem gente que prefere escolher gênero, tem gente que prefere escolher raça, tem gente que prefere escolher todos eles, tem empresas que colocam metas sobre isso, que é para forçar um pouco a acontecer, que a gente chama de uma atitude afirmativa com relação à diversidade, como é que você de fato inclui as pessoas e força um pouco a empresa, e depois do que você forçar para colocar, o ambiente dá conta de acolher e você fazer com que isso funcione de uma forma melhor. O papel da diretoria de sustentabilidade da BRH, ele é composto de 3 principais temas, vamos dizer assim. O primeiro é aplicar a causa social na prática, e eu vou dar alguns exemplos mais para frente. O segundo é, a gente tem um grupo que nós chamamos de liderança feminina. Quando a gente fala da diferença de gênero nas organizações, a liderança feminina é um papel importante, especialmente para a comunidade de recursos humanos, que tem uma população bastante grande feminina e que nesse caso, então, a gente tem nos níveis mais altos, ainda no topo de RH, o número de mulheres é menor do que o número de homens, apesar de a gente ter mais de 60% de profissionais mulheres na profissão de RH. Então essa é uma causa, a liderança feminina é a segunda. E a terceira que é educação para a sustentabilidade. Então nós estamos também bastante focados em educar a comunidade de RH para o tema sustentabilidade. Então, falando sobre aplicar a causa social na prática, nós temos 2 principais eventos que acontecem na BRH. Um que chama a BRH na Praça, que é um evento de cidadania. A gente, de fato, vai para uma praça pública, várias praças pelo Brasil afora, e ali a gente educa as pessoas sobre práticas de recursos humanos, a gente ajuda as pessoas a prepararem seus currículos, a gente trata o tema de saúde, que está muito voltado para a RH também. Então, é um evento muito interessante, são várias pessoas que participam voluntariamente. É muito gostoso participar. Tem também um fórum de diversidade e inclusão, onde a gente também viaja em diversas cidades, no interior de São Paulo especialmente, falando sobre como que é, de fato, incluir pessoas com diversas, né, pessoas no mercado de trabalho, e normalmente a gente trabalha com cases, a gente leva empresas para contar suas experiências nesse fórum de diversidade e inclusão, então também é bastante rico e bastante interessante. Então, sobre o tema educação para a sustentabilidade, a gente tem uma ação bastante específica dentro da BRH São Paulo, que é um curso que nós desenvolvemos que chama Sustentabilidade tem a ver com recursos humanos. Esse é o nome do programa. E esse programa ele é composto de uma parte que é teórica, que ele realmente educa o profissional do RH sobre o tema sustentabilidade. Então a gente tem especialistas contando um pouco da evolução, contando um pouco dos índices, um pouco das métricas, de como isso funciona, desde que surgiu, vamos dizer assim, o tema sustentabilidade e até hoje, né, da evolução tanto no mundo quanto no Brasil, e a urgência que hoje esse tema toma, inclusive pela escassez de recursos e tudo que a gente está vivendo, né? Então, essa parte teórica e depois uma parte prática que é muito interessante, que é como você aplica, então, os temas de recursos humanos, as práticas de recursos humanos. Então, por exemplo, o que é ser RH sustentável? Ter um programa de remuneração que seja sustentável. Você não pode pagar as pessoas mais do que você tem disponibilidade de lucro para pagar, por exemplo, porque isso não é sustentável. Então, é criar essa conexão entre os programas de recursos humanos com sustentabilidade. E ele fecha com um case que cada subgrupos dentro desse programa desenvolvem ao longo do programa um caso prático, que é para ele testar mesmo como isso funciona e se ele conseguiria, inclusive, aplicar isso na empresa que ele está fazendo. Então, eu recomendo muito esse curso. A gente já teve 2 versões, vamos ter uma próxima ainda no ano de 2015. E é um curso bastante interessante, bastante rico, que eu acho que prepara o profissional de RH para o futuro, ou para hoje, né, para esse futuro que está emergente aí com relação à sustentabilidade.